Fala galera! Se você quer ajudar o canal a crescer, curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo. E se você quer aprender a ganhar dinheiro com o YouTube, tem um link na descrição do vídeo que vai te ajudar bastante. Quem te inspira, quem você acha maneiro, eletrizante, instigante hoje em dia no MMA? Não precisa nem ser no UFC. Olha só, eu tenho meus ídolos, né, cara? É difícil eu substituir os meus ídolos do passado pelos do presente. Eu acho que a coisa hoje se tornou muito comercial, não só para o evento, mas para o lutador também, né? A gente tem aí, né? Eu vou começar. O cara que sempre me inspirou foi o meu pai, porque eu vi ele o dia inteiro de kimono, entendeu? Eu tinha o meu tio também, como patriarca da família eu tenho, né? O meu pai, mas o meu pai eu vi ele de kimono o dia inteiro, então ninguém me inspirou no jiu-jitsu, na maneira de ser, no vale tudo do que o meu pai, né? A gente teve aí no Brasil, a gente teve muitos, né? O Royce, que foi um cara que, pô, se não fosse o Royce, eu acho que a gente não estaria nem aqui fazendo entrevista hoje, né? Se não tivesse ganho naquela época lá atrás. Daí a gente anda um pouquinho, tem o Anderson, tem o Vanderlei, tem o Minotauro, tem uma turma de gente que, pô, foram os meus ídolos e continuam sendo. Esses caras não podem ser esquecidos, né? Tem o Zé Aldo, cara, um espetáculo. Porra, o que o Zé Aldo fez, ninguém fez, né? Na categoria, no peso, bateu em todo mundo, né? Daí a gente vem vindo, a gente tem o do Bronx. Porra, o que esse moleque tá fazendo aí é uma coisa espetáculo. Tá batendo em todo mundo também. Roller ainda na área, que indiscutivelmente foi a sua maior especialidade, ainda é a especialidade, mas você foi um dos maiores, se não o maior competidor de pano de todos os tempos. As regras da IBJJF vão se atualizando, né? Inevitavelmente, e graças a Deus entre erros e acertos, tá? Eu queria saber agora a sua perspectiva com relação na nossa época, especialmente na sua época, 2 lutadores da mesma bandeira, da mesma escuderia, chegavam na final e não lutavam, fechavam o peso. Hoje em dia já não é mais uma unanimidade. A Atos luta, Gracie Barra luta. Como é que você vê isso hoje em dia, especialmente se tiver dinheiro envolvido? Vou dar um exemplo agora que para mim foi revolucionário. Os irmãos gêmeos, Ruotolo, lutaram de faixa marrom. Como é que você vê isso agora quando 2 lutadores que representam o mesmo time chegam numa final no jiu-jitsu? Eu jamais lutaria com um irmão meu, né? Isso aí não tem condição, porque a gente já sabe quem ganha um ou outro na academia. Então é questão de bom senso. Eu não vou dar show para os outros, né? Fazer espetáculo para quem não há de merecer. Isso fica na família. Mas eu acho o seguinte, a gente teve esse problema algumas vezes lá na academia. A facção da Gracie Maitá, por exemplo, de São Paulo e a do Rio, os atletas não treinam juntos. Eu não vejo nenhum problema, se cair numa final, eles lutarem, né? Existe a direção, né? Tem o grande mestre, tem o mestre, que é sobre a mesma umbrella, sempre o mesmo teto, mas a gente não treina junto, né? Se a gente voltar no tempo, quando eu fazia os camping do Mundial, que foi em 96, 97, 98, 99, né? Que foram os anos que eu competi, os anos de glória, a gente via muito os atletas treinando comigo. Na minha categoria eu tinha uns 3, 4, 5 caras. E os caras não iam lutar comigo. Primeiro porque eles sabiam que não tinha como, né? Se na academia eu ganhava deles, por que ele ia lutar comigo? Se lutasse comigo, ele estava fora da academia, né? Mas num caso que você um more num estado, o outro com o outro, eles não treinem juntos, eu acho que não tem nenhum problema. Esse caso de irmão lutar com irmão, eu não sou a favor, porque isso é uma coisa que não há necessidade. A gente já sabe quem ganha um do outro. Fala, não, mas eles são muito equilibrados na luta. Não tem equilíbrio, você sabe, entendeu? Esse especificamente você acompanhou e você reprovou? Eu reprovo, eu não acho legal, porque não há necessidade, entendeu? A não ser que eles queiram entrar lá para fazer um show para os outros. E não é isso. Se for isso, que eu acho que não é isso que é, e mesmo assim também não é legal, né? Vamos dar show contra os outros, né? Os caras é meu irmão, cara, briga por mim, faz por mim e vai querer entrar no campeonato, a gente lutar. Eu nunca lutaria com o Rickson, pelas 2 razões. A primeira, que eu tenho certeza que ele ia me ganhar. E a segunda, que é meu irmão. Se eu não tivesse certeza, e ele na dúvida, eu não lutaria, eu dava a vitória para ele, né? Eu acho que não há necessidade. Mas quando são 2 atletas, mais uma vez, quando são 2 atletas da mesma academia,
de escolas de localidades diferentes, eu acho que eu não vejo nenhum problema nisso. Isso é uma coisa que vai ter que ser uma hora, porque tem muito atleta, tem... Sim, isso entendeu? é inevitável, mas inevitável. agora tem dinheiro. Antigamente era medalha de honra ao mérito, concorda? Agora, então, vamos um pouco mais além. Hoje em dia tem dinheiro, que é o que todo mundo sempre reivindicou. Mas e se for da mesma bandeira e que treinam sob o mesmo teto pelo mesmo mestre? Cara, é aquele negócio, por exemplo, se fosse, por exemplo, vamos botar um exemplo claro aqui, vamos botar o Megaton e o Saulo numa final, se fossem hoje os dois lutando, né? A gente sabe quem ganha de quem na academia. Eles vão entrar para lutar na dúvida. Alguém tem dúvida? Ah, não, mas eu quero lutar. Eu quero lutar se não tem dúvida, entendeu? Eu acho que vai criar um desconforto entre eles. Se eles são da mesma academia, da mesma localidade, eles vão criar um desconforto, né? Mas nesse caso, valendo dinheiro, aí entra aquele negócio. Quem é que ganha o dinheiro? Seria justo o ganhador talvez dividir com o outro? Ah, mas eu ganho. Eu não tenho que dividir se fosse um cara de outra academia. É uma coisa que tem que deixar a critério deles. É complicado, cara. Eu já disputei um campeonato uma vez, que tinha a minha equipe lá no Yacht Clube Jardim Guanabara. Era um campeonato de equipe. E no final, eu fui pra final com o Amauri Vitete. E a gente, no final, a gente já tava disputando um carro. Era tipo uma Saveiro, um carro caçamba, né? E aí o Amauri virou pra mim antes de competir e falou: você quer dividir? Como é que tu quer fazer? Ou a gente vai lutar? Eu falei: se você quiser dividir, eu divido. Eu sabia que a luta era difícil pra mim, não é luta fácil com o Amauri, mas eu acho que eu tinha chance de ganhar. E ele também achava a mesma coisa, né? Ele achava que podia ganhar também. E a gente apertou a mão e a gente rachou o carro. A minha metade eu dividi com todos os meus companheiros de equipe, que eram 5 ou 6. Então, uma coisa justa. Eu fui pra final, entendeu? Esse carro não vai mudar a minha vida, cara, né? Naquela época, eu começando carreira, talvez até mudasse, mas eu acabei dividindo na época com o Paulo Coelho, com o Fredson, com um monte de gente que tava lá, o Barretinho também, tinha uns 5, então todo mundo ganhou um dinheirinho e falou: porra, todo mundo ficou feliz, né? Legal. Deu uma roda pra um, deu volante pra outro. Então, da metade. E aí, cara, e essas renovações? Juro que a gente tá encerrando, tá bem, Roller? E essas revoluções aí, cara, quando a gente vai falar agora de puxada dupla, 50-50, birimbolo, bom, o jiu-jitsu é um organismo que vai se reinventando, mas eu quero saber da visão do old school, especialmente o Royler Gracie. Como é que você vê a 50-50, o birimbolo, a puxada dupla? Você acha que tem aplicabilidade, funcionalidade, é eficiente? Pô, se eu dissesse que não, os caras não estariam ganhando o campeonato. Eu acho que funciona, a posição são muito boas, o 50-50, o birimbolo, para campeonato, né? E os caras fazem muito bem isso. Eu acho que funciona. Te dá uma vantagem, te dá um ponto, uma pontuação. Se eu disser que não, eu estou indo contra meu princípio de pontuação dentro de um esporte que tem ponto e vantagem. Mas é uma coisa que a gente tem que desligar o chip se a gente mudar para uma prática do dia a dia, né? Uma prática de briga, por exemplo. Se você ficar muito condicionado com essa parte esportiva, você esquece da parte, né, de se proteger na rua. Eu tenho, pouco antes do meu pai morrer, ele estava vendo eu treinar e ele passou e me viu e falou: pô, você tá aí, tá meio confortável aí embaixo, hein? Aí eu falei, aí depois que terminou o treino, eu falei: pô, confortável como assim, pai? Eu não entendi. Ele falou: não, você... Parece que a pessoa que está treinando contigo bota a mão no teu rosto o tempo todo. Você não está mais se preocupando com isso? Aí eu olhei para ele e falei: porque o jiu-jitsu hoje também é uma defesa pessoal, né? O teu treino, você tem que se preocupar que você está protegido. E nesse dia eu comecei a entender que realmente não é só eu ficar agarrado com o meu adversário, mas dando o rosto para ele e podendo apanhar, que está tudo bem, porque vale ponto. Então no ponto não tem isso. Então... uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A posição, você me perguntou, a posição é eficiente? A posição é válida? É muito boa? Eu adoraria poder saber fazer melhor do que os caras estão fazendo bem hoje. Mas não é o meu jogo. Eu não sei fazer direito, eu não faço muito bem, até faço, mas não é a minha prioridade. Funciona? Funciona. Agora a gente tem que se desligar quando a gente fala funciona para briga de rua também? Eu acho que não. Aí a coisa muda de figura, entendeu? Mas é muito eficiente. Eu concordo com tudo, só acho a 50-50 chata pra caralho. Eu não vou falar isso porque os moleques que fazem são muito bons.
E quando fala que é chata, o cara ele consegue ter um jogo que ele consegue te enrolar dali para ir para umas costas, para fazer um negócio, entendeu? Uma raspagem, uma virada. Os caras fazem bem isso. Não é a minha posição que eu faço hoje. Eu não fazia isso na minha época. E eu não vou dizer que eu faço, eu entendo, mas eu não faço. Não é a minha posição. Então, não posso falar que é ruim, porque ela funciona. No campeonato ela funciona. Os caras que fazem bem são muito